Você será minha do amanhecer ao anoitecer, sussurrou o milionário idoso, e a jovem virgem começou a tremer. O amanhecer ainda era brando quando ele apareceu à saída do centro comunitário, a luz tocando seu rosto marcado pelo tempo. O milionário idoso inclinou-se apenas o suficiente para que o sussurro não fosse invasivo, mas firme. Você será minha do amanhecer ao anoitecer. A frase cortou o ar como um vento inesperado, fazendo o corpo da jovem estremecer. Não havia ameaça, apenas uma urgência silenciosa, um pedido que parecia carregar memórias quebradas. Ela recuou meio passo, sentindo o chão vacilar sob seus pés cansados. Ele não insistiu. Apenas manteve os olhos nela, como quem espera permissão para existir mais alguns segundos naquele espaço. A jovem, ainda tremendo, percebeu que o tremor não vinha de medo puro, mas de algo mais complexo, uma mistura de dúvida, curiosidade e a consciência de que sua vida talvez estivesse prestes a mudar. A respiração dela vacilou, e nesse breve intervalo ele acrescentou: só preciso que me escute. Foi o suficiente para que o silêncio entre ambos ganhasse peso. Enquanto o sol subia lento, ela sentiu que aquele encontro improvável segurava um fio invisível entre a necessidade e a escolha. Havia cansaço em seu corpo, marcado por noites longas cuidando da mãe doente, e ainda assim encontrou força para erguer o olhar. Ele deu um passo para trás, respeitando o espaço dela, e esse simples gesto abriu uma brecha de confiança. O tremor em suas mãos diminuiu, embora não desaparecesse totalmente, revelando o impacto que aquelas palavras iniciais ainda tinham dentro dela. Algo nela pediu tempo para entender o que aquele homem realmente queria. Algo nele parecia carregado por uma dor antiga, mas guiado por um tipo raro de sinceridade. E nesse instante suspenso, onde o mundo parecia feito apenas de poeira dourada e respirações contidas, o gancho da história se firmou. Um pedido ousado, uma jovem dividida entre o receio e a possibilidade. Antes que a cena se desfizesse, deixo um convite. Conte nos comentários de onde você está vendo este vídeo e se acredita no poder das escolhas. Curta e se inscreva no canal. O pequeno centro comunitário onde ela trabalhava sempre cheirava a papel antigo e café requentado. Um lugar simples que guardava histórias de gente comum. As manhãs começavam lentas, com crianças correndo pelos corredores e idosos procurando oficinas para preencher o tempo. Ali, a jovem arquivista encontrava um tipo de paz possível, mesmo enquanto seu coração carregava o peso das responsabilidades domésticas. Era um mundo onde tudo parecia previsível, até o dia em que o milionário idoso cruzou aquele território modesto, trazendo consigo uma sombra de passado e uma promessa que ela ainda não sabia decifrar. A casa dele, em contraste, era vasta demais para um único homem. Janelas altas deixavam entrar um silêncio quase sagrado, e os corredores carregavam o eco de alguém que já não estava mais ali, a esposa que ele perdera anos atrás. Fotografias antigas repousavam sobre mesas de mármore, revelando um amor que o tempo não apagava completamente. Documentos médicos se acumulavam discretos em uma pasta azul, anunciando a doença que avançava sem pedir licença. A mansão era um reino de luz filtrada, ordem excessiva e solidão guardada sob cortinas pesadas. Quando ela atravessou aquele portão pela primeira vez, sentiu o contraste bater forte no peito. Vinha de um lar pequeno, onde cuidava da mãe com mãos cansadas, acostumada a medir remédios e contas atrasadas. Ali, diante de tanto espaço e silêncio, percebeu que a vida do homem era grande apenas por fora. Havia riqueza, sim, mas também um vazio que parecia esperar por algo, ou alguém, que pudesse preencher não com presença, mas com verdade. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio tocar suas bochechas como um aviso. O mundo dele funcionava em horários precisos, quase ritualísticos. Caminhadas ao amanhecer, chá às 4, leituras noturnas para conter a ansiedade. Já o mundo dela era feito de improvisos, de correrias entre cuidar da mãe e chegar ao trabalho antes da primeira reunião. Ele vivia cercado de funcionários que o tratavam com formalidade distante. Ela vivia cercada de pessoas que dependiam dela mais do que deveriam. Quando seus mundos se tocaram, formaram uma fissura fina, mas forte.
onde algo novo podia nascer, medo, esperança ou os dois misturados. Nos jardins da propriedade dele, flores bem cuidadas disputavam espaço com folhas secas que insistiam em cair mesmo fora de estação. Era um contraste que a fascinava, ordem e desordem convivendo sem conflito. Ele caminhava devagar, sempre mantendo a distância que prometera respeitar, observando como ela analisava cada detalhe do lugar. Às vezes, a brisa levantava mechas do cabelo dela, e ele desviava o olhar para não parecer invasivo. Havia ali um cuidado silencioso, quase tímido, que ela começava a perceber aos poucos. Ainda assim, apesar do cenário sereno, pairava no ar a tensão de duas vidas marcadas por necessidades urgentes. Ele buscava alguém em quem confiar, antes que sua saúde o traísse de vez. Ela precisava de estabilidade para garantir o tratamento da mãe. Entre esses dois mundos tão distintos, surgia um ponto frágil de equilíbrio. A cada visita, a cada conversa contida, a linha entre o dever e a escolha se tornava mais visível. E mesmo sem admitir, ambos sentiam que algo começava a mudar dentro deles, silencioso como o cair da tarde. Ela sempre caminhava com passos contidos, como quem tenta ocupar o mínimo de espaço possível no mundo. Aos 22 anos carregava uma maturidade que não combinava com a idade, moldada por noites em claro cuidando da mãe e pelo medo constante de que o dinheiro acabasse antes do mês. A jovem arquivista tinha mãos delicadas, mas firmes ao lidar com papéis e histórias alheias. Porém, quando o milionário se aproximava, um tremor involuntário surgia, revelando sentimentos que ela ainda não sabia nomear. Seu corpo falava antes dela, e isso a deixava vulnerável. Apesar da timidez, havia uma força silenciosa na forma como ela ergueu os olhos para ele naquele primeiro encontro. Não era submissão, era cautela. A cautela de quem aprendeu cedo demais que promessas bonitas podem ter preços altos. Ainda assim, algo na voz dele provocava curiosidade, como se houvesse uma verdade que ela precisasse ouvir para continuar respirando. Ela tentava manter distância, mas sua mente retornava aos detalhes, o cansaço nos olhos dele, o jeito respeitoso, a pausa antes de cada palavra. Quando caminhavam pelos jardins, ela observava tudo para evitar observá-lo. As sombras nas pedras, as flores inclinadas pelo vento, o reflexo do sol no lago. Mas, inevitavelmente, ele entrava em seu campo de visão, não pela imponência, mas pela fragilidade que carregava nos gestos. A cada encontro, ela percebia que sua própria resistência se desfazia um pouco, como um laço que alguém afrouxa devagar. O tremor nas mãos continuava, mas agora vinha acompanhado de uma estranha sensação de segurança. Dentro de si, travava uma batalha silenciosa. De um lado, o medo de entregar a alguém qualquer fração de controle sobre sua vida. Do outro, a esperança de finalmente encontrar uma saída para a rotina exaustiva que ameaçava consumi-la. Ela sabia que sua virgindade, até então guardada por escolha e circunstância, não deveria ser moeda de negociação. Ele, por sua vez, nunca a tratou como tal, e essa ausência de pressão a confundia ainda mais, desmontando defesas que ela julgava inabaláveis. À noite, quando voltava para casa, repassava cada palavra dita entre eles. A frase "você será minha do amanhecer ao anoitecer" ainda ecoava, mas agora ela a interpretava diferente. Talvez não fosse posse, mas um pedido desesperado por companhia honesta. E ao perceber isso, sentia um calor leve se espalhar no peito, como se sua pele reconhecesse algo antes da mente compreender. Ela respirava fundo, tentando ordenar pensamentos, mas o que surgia era sempre o mesmo, um convite para escolher, não para obedecer. No fundo, havia nela uma coragem adormecida, esperando o momento certo para despertar. E esse momento parecia se aproximar, passo a passo, toda vez que ele mostrava respeito aos seus limites. A jovem, que por tanto tempo viveu reagindo ao mundo, começava a imaginar a possibilidade de agir. Algo interno mudava, tão sutil quanto o abrir de uma flor ao amanhecer. E embora não entendesse completamente essa transformação, sabia que sua história estava prestes a deixar de ser apenas sobrevivência e se tornar escolha, uma escolha que teria consequências profundas.
Ele carregava nos ombros o peso de uma vida longa demais para ser vivida sozinho. O milionário idoso, antes temido pela frieza nos negócios, agora caminhava com passos lentos, como quem escuta o próprio corpo avisar que o tempo está encurtando. A doença avançava silenciosa, minando forças que um dia foram incontestáveis. Entretanto, por trás da aparência austera, havia um homem cansado de ser traído por aqueles que só viam seu dinheiro. A solidão dele não era escolha. Era consequência de perdas sucessivas que deixaram sua alma esvaziada. Nos papéis espalhados pela mesa, diagnósticos e laudos médicos revelavam a urgência de sua busca por alguém em quem confiar. Ele não procurava amor romântico, tampouco submissão. Buscava lealdade, sinceridade e, acima de tudo, alguém que pudesse cuidar de seus assuntos sem interesse oculto. Ao olhar para a jovem, viu não fragilidade, mas integridade, algo que o tempo e o dinheiro raramente compram. Esse reconhecimento silencioso fez com que ele se aproximasse dela, com uma mistura de esperança e medo. A morte da esposa ainda o marcava profundamente. Ele guardava a lembrança dela em fotografias antigas e no hábito de arrumar a mesa para dois, mesmo sabendo que só um lugar seria ocupado. Uma promessa não cumprida pairava sobre sua mente: garantir que tudo o que construiu tivesse um destino digno. A ausência dessa segurança o corroía. Por isso, quando encontrou na jovem uma honestidade rara, sentiu que talvez pudesse finalmente entregar as chaves de sua vida sem ser enganado novamente. Mesmo assim, seu jeito podia parecer brusco. A frase "você será minha do amanhecer ao anoitecer" escapou em um momento de desespero, carregada mais de urgência do que de autoridade. Ele percebeu o impacto que causou, e desde então esforçou-se para demonstrar respeito absoluto aos limites dela. Aproximava-se sempre devagar, anunciando cada gesto com o olhar, como quem teme romper algo delicado. E esse cuidado o transformava aos olhos dela, revelando um homem muito distante da imagem de poder que o mundo imaginava. Seu antagonismo não vinha da maldade, mas da luta contra o próprio tempo e contra erros antigos que ainda o perseguiam. A doença o obrigava a confrontar decisões que adiou por décadas. Ele se via dividido entre a necessidade prática e o desejo de não ferir ninguém. Por isso, cada encontro com a jovem se tornava um exercício de contenção. Controlar a voz, controlar o toque, controlar até o modo como a observava, para não ultrapassar fronteiras que ela não autorizasse. O respeito era sua forma de redenção, e ainda assim havia nele uma força silenciosa que assustava e atraía ao mesmo tempo. Era o tipo de força que não vinha de músculos, mas de perdas. Ele sabia que a vida podia mudar em uma única respiração, e por isso não queria desperdiçar o pouco tempo que lhe restava. No entanto, também não queria aprisionar ninguém com suas dores. Entre querer e recuar, tornava-se o antagonista perfeito. Não o vilão, mas o obstáculo humano, trágico, que precisava aprender a pedir sem exigir e a amar sem possuir. Na manhã em que tudo mudou, o céu estava coberto por uma névoa leve, que deixava a mansão parecida com um lugar suspenso entre passado e futuro. Ela chegou hesitante, chamada por um recado curto. "Preciso conversar com você." Ao entrar no escritório, encontrou-o sentado, os óculos ao lado, o rosto cansado demais para ocultar qualquer verdade. Sobre a mesa havia um envelope pardo. Antes que ela perguntasse, ele deslizou o objeto na direção dela. A tensão entre os dois se condensou em silêncio, como se o ar aguardasse a decisão que viria. Ela abriu o envelope com dedos trêmulos, revelando páginas marcadas por espaços em branco, linhas esperando assinaturas que poderiam mudar o rumo de sua vida. Era um contrato, claro, objetivo, mas vazio nos trechos mais importantes. Ele havia deixado, de propósito, uma margem ampla para que ela definisse limites e condições. Quando ela ergueu os olhos, encontrou a expressão mais vulnerável que já vira nele. Não havia poder naquele olhar, apenas uma pergunta muda. "Você quer isto?" E essa pergunta a atravessou como vento frio na pele. Ele respirou fundo antes de falar, a voz rouca, quase falhando. "Não quero que você seja minha por obrigação. Não quero que sua necessidade fale mais alto que sua vontade." As mãos dele estavam abertas sobre a mesa,
mostrando que nada seria imposto. Se decidir ficar, será porque escolheu, e se decidir ir, eu vou entender. A sinceridade daquele momento o deixou exposto de um modo que o assustava, mas também permitiu que ela visse, com clareza, o homem por trás da riqueza e da doença. O coração dela bateu forte, como se tentasse acompanhar os pensamentos que surgiam depressa demais. A oferta não era uma prisão, e isso mudava tudo. Aquela liberdade a tocou mais profundamente que qualquer benefício financeiro. Pela primeira vez, alguém importante a tratava como adulta, capaz de decidir seu próprio destino. O tremor em suas mãos permaneceu, mas agora carregava outra camada, a emoção de ser vista. Ela respirou devagar, absorvendo o peso daquela escolha, sentindo a própria vida se abrir como portas antes trancadas. Ela fechou o envelope sem assinar nada e se levantou, o corpo firme apesar da confusão interna. Ele, ao vê-la de pé, pareceu prender a respiração, temendo que fosse a despedida definitiva. Mas ela apenas disse: "Preciso pensar." Ele assentiu, aceitando sem pressionar, oferecendo apenas um leve sorriso cansado. Essa ausência de exigência foi, paradoxalmente, o gesto mais poderoso que ele poderia ter feito. Naquele instante, ela deixou de vê-lo como ameaça e passou a enxergá-lo como alguém que pedia, não alguém que tomava. Ao sair da sala, o corredor pareceu mais longo, como se o tempo se esticasse para acompanhá-la até o portão. A névoa começava a se dissipar, revelando a luz suave do final da manhã. Ela caminhou devagar, sentindo cada passo como uma decisão parcial, uma aproximação silenciosa do que viria depois. O contrato permanecia em sua bolsa, leve e pesado ao mesmo tempo, e enquanto fechava o portão atrás de si, percebeu que algo dentro dela também se fechava. O medo. O que se abria era a possibilidade de um novo começo. Nos dias que seguiram, a casa dela pareceu menor do que nunca. Cada canto carregava o eco da conversa com o milionário, e o contrato silencioso dentro da bolsa parecia chamá-la a todo instante. Ela continuava cuidando da mãe, preparando remédios, ajustando travesseiros, mas sua mente vagueava, retornando sempre ao momento em que ele disse: "Se decidir ir, eu vou entender." Essa liberdade inesperada mexia com suas certezas. Pela primeira vez, sentia que alguém poderoso não queria moldá-la, queria ouvi-la. No centro comunitário, ao organizar arquivos, ela deixava escapar suspiros longos que chamavam a atenção dos colegas. Sempre discreta, agora caminhava como quem carrega uma pergunta no peito. Às vezes, parava diante da janela e observava o sol tocando o chão, lembrando-se do rosto cansado dele sob a mesma luz. O tremor nas mãos surgia apenas quando ela percebia que pensar nele provocava um calor leve, uma inquietação nova. Não era medo, mas algo próximo de um pressentimento, como se estivesse sendo convidada a atravessar uma ponte invisível. Ele, por sua vez, tentava manter a rotina intacta, mas falhava. Os funcionários notavam o modo como ele olhava à porta, esperando vê-la surgir. Durante as caminhadas, seus passos pareciam mais lentos, quase hesitantes, como se cada flor, cada sombra, tivesse perdido parte do sentido sem a presença dela. Ainda assim, ele se obrigava a respeitar o espaço que ela pedira. Não enviou mensagens, não mandou recados, apenas aguardou, e essa espera o tornava mais humano do que qualquer gesto grandioso. Em uma tarde nublada, ela decidiu voltar à mansão, mas não para assinar nada. Precisava entender a si mesma antes de decidir qualquer coisa. Ao entrar pelos jardins, encontrou-o sentado em um banco de pedra, observando o lago imóvel. Ele se levantou devagar quando a viu, mas não se aproximou. A distância entre eles parecia pulsar, cheia de possibilidades. O vento trouxe o cheiro suave de terra molhada, lembrando-os de que, mesmo silencioso, o mundo ao redor continuava mudando. E talvez eles também. Ela se sentou ao lado dele, mantendo um espaço respeitoso. O silêncio inicial não pesou. Parecia uma respiração compartilhada. Ele aguardou que ela falasse primeiro, mas ela apenas observava o movimento das mãos dele. Mãos grandes, marcadas pelo tempo, sempre cuidadosas ao se mover. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou uma expressão tranquila sem urgência. Isso a desarmou. Ela soltou o ar, permitindo que uma parte da tensão escapasse,
como se finalmente pudesse descansar perto dele sem sentir que estava cedendo algo. Eu ainda não sei o que fazer, ela disse, a voz baixa, mas firme. Ele assentiu sem tentar influenciar, apenas acolhendo. Não precisa saber agora, respondeu. Decisões importantes exigem tempo. Essa frase caiu sobre ela como chuva morna, trazendo um alívio inesperado. Era como se ele estivesse lhe devolvendo o direito de existir sem pressa, algo que ninguém lhe oferecia há muito tempo. O tremor que antes denunciava medo, agora se transformava em sensibilidade. Um corpo que respondia não à ameaça, mas à honestidade. Os encontros passaram a acontecer sem agenda, sem promessa, apenas presença. Eles caminhavam pelos jardins, às vezes conversando sobre assuntos simples, outras vezes sobre memórias difíceis que escapavam sem aviso. Em uma dessas conversas, ela contou sobre o medo de perder a mãe, e ele ouviu com uma atenção tão profunda que ela sentiu os olhos arderem. Não houve toque, apenas um silêncio respeitoso que a envolveu como abraço. Era uma proximidade sutil, consentida, que surgia naturalmente, sem ultrapassar fronteiras. Ele também se abriu mais do que planejava. Falou sobre erros do passado, sobre a culpa por ter priorizado negócios enquanto a esposa adoecia. Enquanto falava, sua voz oscilava entre firmeza e fragilidade. Ela percebeu que, para ele, não era fácil revelar as próprias falhas, e foi nessa vulnerabilidade que ela começou a enxergá-lo não como antagonista de sua liberdade, mas como alguém lutando contra as próprias sombras. Essa revelação criou um laço novo, leve, porém profundo, entre dois mundos antes distantes. Certa tarde, quando uma ventania forte passou pelo jardim, folhas secas giraram ao redor deles como pequenas danças caóticas. Ela riu sem querer, e o som fez o peito dele se abrir em um sorriso suave. Era raro ouvi-la rir. Ele a observou apenas por um instante, desviando o olhar para não deixá-la constrangida. Mas aquele microevento mudou algo dentro dela. Pela primeira vez, viu o efeito que causava nele. E ver esse impacto, delicado, contido, despertou nela uma coragem silenciosa. Com o passar dos dias, a jovem começou a reparar que não tremia mais quando ele se aproximava. O corpo, antes alerta, agora relaxava, reconhecendo o respeito constante que ele demonstrava. Em vez de medo, surgia um calor leve nas mãos, um desejo tímido de permanecer ao lado dele por alguns minutos a mais. Essa mudança não a deixava confusa, deixava-a atenta. Perceber que o próprio corpo escolhia confiar foi um ponto de virada. Ela começou a se perguntar se a decisão final já não estava crescendo dentro dela, mesmo antes de ser dita. À noite, em sua pequena casa, ela passou a escrever pequenas listas de prós e contras, tentando reduzir sentimentos à lógica. Mas nada se encaixava. Ele não era apenas um homem oferecendo estabilidade, era alguém que, sem perceber, devolvia a ela a sensação de ser vista e respeitada. A mãe, ao notar a mudança no olhar da filha, perguntou com suavidade se havia alguém novo em sua vida. A jovem corou, desviou o olhar, mas não negou. Percebeu então que o mundo ao redor já começava a reagir à sua transformação. Um dia, ao encontrá-lo novamente, ela percebeu algo diferente no ar. Um peso novo, talvez medo, talvez urgência. Ele caminhava mais devagar do que o habitual, apoiando-se momentaneamente nas costas de uma cadeira. Quando ela franziu o senho em preocupação, ele sorriu com delicadeza. Tem dias em que o corpo cansa mais rápido, disse. Aquela fraqueza repentina bateu nela com força emocional. Pela primeira vez, sentiu o impulso de segurá-lo, mas não o fez. Apenas aproximou-se um pouco, o suficiente para que ele soubesse que ela estava ali. O vínculo entre os dois, ainda sem nome, tornou-se evidente até para os funcionários da casa. Um deles comentou discretamente com ela: "Ele sorri mais desde que você vem." O comentário a deixou sem resposta, mas um calor subiu por seu rosto. Percebeu que sua presença tinha algum poder, não pela juventude, mas pelo modo como ele a enxergava. Não como propriedade, e sim como escolha possível. E essa consciência despertou nela uma coragem que até então temia explorar. Numa manhã ensolarada, ela chegou mais cedo e o encontrou organizando livros com certa dificuldade.
Antes que pudesse pensar muito, estendeu a mão. Deixe-me ajudar, disse. Ele parou, surpreso, olhando-a como se aquele gesto fosse mais valioso que qualquer assinatura. Só se você quiser, respondeu. Querer. A palavra brilhou entre eles, carregando significado profundo. Ela sorriu leve, afirmando com a cabeça. A proximidade, embora discreta, foi totalmente consentida, e nesse instante, algo dentro dela se alinhou, como se uma peça finalmente encontrasse seu lugar. A partir desse dia, a tensão entre hesitação e aproximação começou a inclinar-se para o segundo lado. Ela não tinha pressa, e ele não tinha exigências, mas ambos caminhavam inevitavelmente em direção a uma decisão maior. Cada gesto, um olhar, uma pausa, um sorriso tímido, construía uma ponte sólida entre o que eram e o que poderiam ser. E sem perceber, a jovem já não se perguntava se deveria voltar. Perguntava-se sim, quando estaria pronta para dar o próximo passo. Ainda assim, o contrato permanecia guardado, sem assinatura. Não por dúvida, mas porque ela queria que o momento certo viesse de dentro, não de circunstâncias externas. Ele respeitava isso, e essa paciência criava um ambiente onde sentimentos podiam crescer sem pressões. A tensão entre eles não era perigosa, era a vida se formando. E em cada suspiro suspenso, em cada aproximação cuidadosa, ficava claro que algo inevitável se aproximava. Não um rompimento, mas uma escolha que mudaria tudo quando finalmente fosse dita. Quando o sol nasceu naquela manhã decisiva, a mansão estava mergulhada em um silêncio diferente, não vazio, mas expectante. Ela chegou sem avisar, movida por uma inquietação que não conseguiu ignorar durante a noite inteira. Carregava o contrato dobrado, não como compromisso, mas como porta entreaberta. Ao entrar no escritório, encontrou-o encostado à janela, respirando devagar, como se cada inspiração fosse medida. Ele se virou e o simples encontro dos olhares transformou o ar. Algo estava prestes a acontecer, algo que nenhum dos dois poderia mais adiar. Ele tentou sorrir, mas o sorriso falhou. Havia cansaço demais nos olhos dele, e medo, um medo tão humano que a fez dar 2 passos à frente sem pensar. A doença avançara mais rápido do que admitira. As mãos dele tremiam levemente, não de emoção, mas de fraqueza física. Ver aquela vulnerabilidade explícita rasgou algo dentro dela. O homem que sempre controlou cada gesto, agora lutava para manter a firmeza de pé. E foi ali, nesse instante cru, que a verdade se aproximou, como uma onda inevitável. Eu não quero que você se sinta presa a mim, ele disse, a voz quase desmanchando no ar. Mas também não quero ir embora sem saber se fiz algo bom por alguém. Era a confissão mais honesta que já lhe oferecera. Não um pedido, não uma ordem, mas uma necessidade humana, frágil e urgente. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater mais rápido, como se seu corpo respondesse antes da consciência. O tremor que um dia significou medo, agora era pura emoção, um eco do que estava prestes a surgir. Ela colocou o contrato sobre a mesa, mas não para assinar. Em vez disso, deslizou-o para o lado, como quem remove um obstáculo entre 2 mundos. Ele franziu o senho, confuso, até que ela disse, com voz suave, porém firme, eu não vim decidir por escrito, vim decidir por nós. A frase o desmontou. Os olhos dele se encheram de uma surpresa que beirava alívio, como se uma porta interna finalmente tivesse sido aberta. O silêncio que se seguiu era tão intenso que parecia iluminar a sala inteira. Com passos lentos, ela se aproximou até a distância mínima que ainda respeitava seus limites. Eu não vou ser sua do amanhecer ao anoitecer. Se isso significar posse, continuou, o olhar firme no dele. Mas se significar caminhar junto, enquanto houver tempo, então eu fico. A respiração dele vacilou. Nenhuma assinatura teria o poder daquela frase. Era escolha. Era consentimento. Era a humanidade na sua forma mais plena. Ele levou a mão ao peito, como se precisasse sustentar a própria emoção para não desabar. Aproximei-se um pouco mais e ele ergueu a mão devagar, oferecendo, não impondo. Ela assentiu antes de tocá-lo. Um gesto leve, suave, completamente consentido. O toque não era paixão impetuosa. Era encontro, promessa silenciosa, compreensão mútua.
Quando seus dedos se entrelaçaram pela primeira vez, o mundo pareceu respirar junto deles. A tensão acumulada por semanas desfez-se como poeira ao vento. Não havia pressa, não havia medo. Apenas duas vidas que, por fim, encontravam um ponto comum. A revelação final veio quando ele sussurrou quase sem voz. Eu só queria ser escolhido, nem que fosse uma vez. Ela sorriu pequeno, tocando com a outra mão o rosto dele com extrema delicadeza, como quem toca algo precioso. Então, escute bem, disse. Eu estou escolhendo você. A frase tão simples e tão imensa fez os olhos dele brilharem de um jeito que poucas pessoas no mundo já testemunharam. Era o momento que transformava tudo. Não porque resolvia o futuro, mas porque selava o presente com verdade. Ele apoiou a testa na dela por um instante breve, íntimo mas casto, carregado de respeito e emoção. Essa proximidade, tão cuidadosamente construída, marcou o clímax de sua história. Dois seres machucados encontrando coragem para se oferecerem um ao outro sem pressões. Ela sentiu o peso das dúvidas desaparecer, substituído por uma serenidade profunda. Ele, por sua vez, parecia rejuvenescido, como se aquela escolha tivesse lhe devolvido alguns dias de vida. Ali, naquele toque suave, estava a promessa verdadeira. E antes que essa cena se fechasse, deixo um pedido do fundo dessa história tão humana. Se você está sentindo essa emoção junto com eles, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que faria no lugar dela. Sua participação ajuda essa narrativa a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre escolhas feitas com amor e consentimento. Quando ela afastou a testa da dele, algo mudou na atmosfera, como se o ar tivesse ficado mais leve, mais vivo. A decisão estava ali, não em papéis, não em cláusulas, mas no toque suave que compartilhavam. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muitos meses, sentiu que não estava caminhando sozinho rumo ao desconhecido. Ela percebeu essa mudança no brilho tímido que surgiu nos olhos dele. Um brilho que não vinha da força, mas da gratidão. E esse reconhecimento silencioso deu a ela a certeza de que havia feito a escolha certa. Nos dias seguintes, a presença dela se tornou rotina, não obrigatória, mas desejada. Ela passou a visitá-lo ao final da tarde, quando a luz dourada atravessava as janelas e deixava tudo com aparência de promessa. Ajudava-o com documentos, mas também com pequenas coisas. Ajustar uma pilha de livros, preparar um chá, abrir as cortinas. Cada gesto era uma forma de cuidado, nunca servidão. Ele, atento, observava cada movimento com respeito renovado, entendendo que nada daquilo lhe era devido. Era oferta, era entrega mútua. A doença continuava seu curso, mas agora ele já não enfrentava os sintomas sozinho. Em um final de tarde, a fraqueza veio mais forte e ela o segurou pelo braço antes que ele perdesse o equilíbrio. O toque foi firme e seguro, e ele a olhou com um pedido silencioso de desculpas pela vulnerabilidade. Ela respondeu com um sorriso pequeno, como quem diz: "Você não precisa se desculpar por existir." Esse gesto tão simples restaurou nele um pedaço de dignidade que pensava ter perdido para sempre. E ao restaurá-lo, ela se fortaleceu também. Com o tempo, funcionários e vizinhos perceberam que a mansão parecia mais habitada. As janelas ficavam mais tempo abertas, as luzes acesas até mais tarde, e risadas discretas ecoavam pelos corredores. Um dia, enquanto arrumava a cozinha, ela sentiu a mão dele tocar levemente seu ombro, não para chamar, não para pedir, mas para agradecer. Foi um toque breve, suave, com sentido e carregado de significado. Ela se virou devagar e encontrou nele uma expressão que misturava respeito, carinho e uma admiração silenciosa que fazia seu coração se aquecer. Houve também reparações concretas. Ele contratou um cuidador para acompanhar a mãe dela algumas horas por dia, não como troca, mas como apoio. "Você não deve carregar tudo sozinha", disse. Ela hesitou em aceitar, mas a forma como ele ofereceu, sem condicionar nada, fez com que o gesto se tornasse um presente legítimo. Com esse alívio, ela conseguiu respirar melhor, trabalhar melhor, até dormir melhor. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a vida não estava apenas lhe tirando coisas, estava começando a devolvê-las.
O vínculo entre eles se consolidou sem pressa, como uma flor que se abre mesmo em solo difícil. Ele passou a conversar sobre o futuro com menos medo, sabendo que não estava tentando amarrar ninguém ao seu destino. Ela, por sua vez, começou a enxergar naquela convivência algo que não esperava, uma forma de amor que não exigia renúncia, mas presença. E assim, no silêncio entre palavras, algo profundamente restaurador se formou. Não uma relação baseada no tempo que faltava, mas no tempo que escolheram compartilhar. A história deles, nascida do medo e da incerteza, encontrou um porto sereno no final, como se ambos tivessem atravessado uma noite longa para finalmente tocar a primeira luz da manhã. Ela, antes tão acostumada a sobreviver, agora compreendia o valor de se permitir sentir. Ele, que temia partir sem deixar nada além de silêncio, descobriu que sua maior herança era o cuidado que podia oferecer enquanto ainda estava ali. O amor entre os dois não era convencional, mas era verdadeiro, construído com consentimento, escolha e humanidade. A moral que se revela é simples e profunda. Ninguém pertence a ninguém, mas podemos escolher caminhar juntos enquanto o tempo permitir. A frase que um dia a fez tremer, "Você será minha do amanhecer ao anoitecer", transformou-se em algo novo, não como posse, mas como promessa de presença. O amanhecer tornou-se escolha, o anoitecer tornou-se descanso. E aquilo que começou como pedido urgente transformou-se em vínculo que respeita limites, ritmos e fragilidades. O que permanece dessa jornada é a certeza de que amor não se força, não se compra, não se exige. Ele se constrói em pequenos gestos, uma mão oferecida, um espaço respeitado, uma decisão tomada sem pressa. O destino não foi escrito pelo acaso, mas pela coragem de ambos em enfrentar seus medos e permitir que a verdade os aproximasse. Nas sombras do passado e nas luzes do presente, encontraram redenção ao deixar que o outro existisse com liberdade. E se essa história tocou algo dentro de você, uma memória, um desejo, uma esperança, deixe que ela ecoe. Escreva consentimento nos comentários para que essa mensagem siga viajando e lembre outras pessoas de que o amor verdadeiro nunca nasce de imposição, mas de escolha.